Agora nós vamos aprender aqui a questão aqui das condicionais, né? Insert conditional, as condições. O que essas condições fazem, né? Como o próprio nome diz, é uma condição. Se a imagem tiver uma determinada condição, a action vai rodar. Se não tiver, ela roda uma outra action ou não roda nenhuma outra action, né? Ela fica inerte. Eu vou mostrar como que isso funciona, tá? E quais são as condições que o Photoshop mostra para a gente. Tem muitas, tem muitas condições já aqui do Photoshop. Eu não vou conseguir explicar todas, tá? Mas a maioria é autoexplicativa, então não precisa se preocupar. Você pode também ir testando conforme você for treinando, né? Você pode ir testando também essas condições aqui do Photoshop. Vamos começar aqui analisando as nossas imagens, tá? Aqui a gente tem duas imagens, background, né? Num formato vertical, e aqui nós temos uma outra imagem background, só que ela está no formato horizontal. E eu quero que o Photoshop escreva um texto para mim, aqui embaixo das imagens, né? Alinhado aqui abaixo das imagens. Só que eu quero um texto diferente para cada imagem. Eu quero que a vertical tenha um texto e que a horizontal tenha outro texto. Imagina que você tem aí uma quantidade grande de imagens, algumas são verticais e outras são horizontais, né? Você consegue fazer um sistema que o Photoshop vai reconhecer essa condição, né? Essa condição a gente tem a opção no Photoshop de, se a imagem for vertical ou horizontal, ele aplicar determinada action. Então, essa que é a condição, né, que a gente vai aprender agora. Então, vamos começar com o nosso set aqui de conditional e vamos criar uma action aqui, conditional vertical. O que a gente tem que fazer quando a gente coloca as condições, né, nós temos que criar a action para as duas opções primeiro, tá? Eu prefiro fazer dessa forma, a gente criar duas e depois criar uma action sozinha com a condição. A gente pode colocar a condição dentro da nossa action que a gente está criando? Pode, mas pode vir a ficar confuso mais para frente em actions mais complexas, tá? E o que eu recomendo? Eu vou criar as condições. Quando eu crio condições, eu gravo o nome da action com, com letras maiúsculas, porque eu sei que ela é uma action que vai vir de uma condição, tá? Então, eu vou dar um stop aqui, ó. É só uma dica, tá? Para facilitar aí o seu dia a dia. Então, vou colocar aqui, ó, tudo em maiúscula. Conditional vertical. Então, eu gravei ela, tô gravando ela aqui com o nome totalmente em maiúsculo, tá? Então, eu vou gravar. O que eu quero fazer aqui nessa vertical? Ela não está selecionada, né? Então, eu vou selecionar e começar a gravar. Por que que eu paro de gravar para selecionar a outra imagem, tá? Porque a Action, ela grava que eu seleciono a outra imagem, tá? Se eu estiver gravando e clicar aqui na outra imagem, ó, ela gravou que eu selecionei o documento anterior. Então, toda vez que eu quero mudar entre um documento e outro antes de gravar, eu tenho que dar o stop, tá? Senão, ele vai selecionar o documento anterior, tá? Ó, vou aqui dar um stop. Vou apagar esse comando aqui. Vou selecionar a imagem que eu quero primeiro. E agora sim, começar a gravar a minha action. Então, como a gente tinha falado, a gente quer um texto ali nas duas imagens alinhado na parte de baixo e no centro. Então, eu vou vir aqui. Vou primeiro escolher uma cor para o meu texto, né? Vou colocar branco. Vou dar um OK. Ó, o Photoshop gravou que a minha cor escolhida é o branco, tá? E agora eu vou criar um texto com a ferramenta de texto. Vou criar em qualquer lugar aqui, porque depois a gente vai alinhar, tá bom? Então, clico aqui e vou colocar aqui, bem pequena a letra, ficar maiorzinha. Aqui. Vamos colocar vertical, né? Vertical.
Vou clicar aqui no meu Move Tool para ele validar o meu texto, tá vendo? Make Text Layer. E agora eu vou selecionar o meu layer de baixo ali junto, o meu background, para poder alinhar. Então vou usar o Alt, Shift e o abre colchetes, tá? Selecionei o backward layer junto com o meu layer de texto aqui vertical, tá? E agora sim, eu vou alinhar os dois aqui através da ferramenta de mover, tá? Aqui, ó, no centro e abaixo. Então, tenho esse meu layer já posicionado aí aonde eu quero, tá bom? E aí eu vou desselecionar tudo e dar um stop. Então, a imagem vertical, nós já temos a action pronta, tá? Então, agora nós vamos fazer a da action horizontal. A gente vai fazer praticamente a mesma coisa e eu vou mostrar aqui uma coisa também que a gente pode fazer para ganhar tempo na criação das nossas actions, tá? Então, com essa action aqui pronta, vamos para conditional da horizontal. Vamos criar uma nova action, tudo em maiúscula, né? Conditional horizontal. E vou dar o record. Quais os passos que eu sei que eu vou utilizar na outra imagem? Que são exatamente os mesmos, né? Eu vou dar um stop aqui. Vou pegar todos esses comandos aqui, ó, daqui para baixo, né, do text layer. Aliás, acho que pode até pegar tudo. Vamos ver se vai funcionar. E vou copiar aqui para o meu duplicar, né, esses comandos e jogar aqui na minha outra action. Então eu posso copiar comandos de uma action para outra, eu posso copiar a action inteira, né, jogando aqui para o maisinho. Então a action está exatamente igual, tá? Deixa eu ver aqui no text layer se eu consigo alterar esse texto. Ó, consigo, tá vendo? Eu dei 2 cliques aqui, ele selecionou aqui o meu texto para eu poder alterar, tá? É a mesma coisa que o record again, né? Então eu vou colocar aqui horizontal. Opa, estava com o caps, né? Horizontal. E aí sim, vou dar um stop. Selecionar aqui o move, né? Para ele validar. Aí. Não precisa nem dar stop, porque foi o record again. Então, era isso aqui que eu precisava, né? Depois ele vai alinhar, vai selecionar junto o background, que era o passo que a gente já tinha feito nessa. E depois de selecionar tudo. Então, eu já economizei aqui de gravar a minha action, porque eu copiei a outra e só alterei o layer de texto. Então, foi muito mais fácil, tá? Ah, ele ficou fora da posição? Ficou porque não rodou o resto da action, né? Ó. Se eu colocar a partir daqui, ó, e der o play, ele vai terminar, né, os comandos ali e vai deixar aqui certinho aonde estava na posição. Então, temos as duas actions prontas, tá? Vou apagar aqui essa e vou apagar aqui essa para a gente ver a nossa action funcionando, tá? Eu vou agora criar a nossa condicional. Criar uma nova action. Agora aqui é conditional base. É a nossa base de tudo, tá? Vou dar um stop só para já posicioná-la aqui para cima, que ela vai ser a minha principal. E vou começar gravando. E vou aqui no menu, Insert Conditional. Olha aqui as opções que a gente tem, tá? Se o documento é paisagem, se é quadrado, se ele está no modo RGB, se ele está no modo CMYK, se ele está no modo de Grayscale, se ele está em sRGB, 8 bits, 16 bits, e assim por diante, tá? Então, tem muitas opções aqui para a gente poder utilizar como condição, tá? No caso aqui, a gente só vai usar esse landscape, tá? Então, eu vou falar para o Photoshop, olha, se ele for no formato paisagem, você vai rodar a action horizontal. Tá vendo? Ele já entra aqui, ó, dentro do meu set, tá? Ó. Ele está dentro do set conditional.
que era o que eu estava utilizando, né, e gravando aqui a minha action. Eu não posso colocar de outro set, tá? Então, aqui, ó. Então, se a minha imagem é horizontal, né? Se o documento é landscape, eu vou usar a conditional horizontal. Se não for, aí ele vai usar a action vertical, porque se não é horizontal, é a vertical, tá? Nesse exemplo aqui que a gente está utilizando. E aí eu vou dar o OK. Então, vou dar o stop, né? Que a gente já criou aqui a condição, ó. A gente falou para o Photoshop, se for paisagem, para usar a action horizontal, e se não for, para usar a action vertical, né? A conditional vertical. Vamos rodar para ver se funciona, ó. Aí com uma única action, eu vou dar play, nessa minha aqui, e ele vai escrever vertical. Se eu for nessa outra imagem e der o play nessa mesma action, ele vai escrever horizontal, porque ele sabe que se tiver esse formato, ele tem que escrever vertical, e se for esse formato, ele tem que escrever horizontal. Então, como eu falei, né, a gente vai aprender mais para frente a aplicar isso a várias imagens. Então, se a gente tivesse 100 imagens e fossem 50 verticais e 50 horizontais, a gente não precisaria fazer o processo separado. A gente poderia criar uma condição aqui e o Photoshop já aplicaria em todas de acordo com o formato da imagem, tá? Então, a gente conseguiu criar uma condição para as nossas actions. Então, ó, vou fazer aqui novamente, tá? Então, a mesma action aqui, né? A conditional base. Se eu der o play, essa aqui ele vai fazer vertical. E se eu selecionar a minha outra imagem, ele vai usar o texto horizontal, tá bom? Agora, ainda nas condições, a gente pode acumular condições, que é o seguinte. Vamos apagar aqui os nossos textos. Tá? E agora nós vamos colocar mais um fatorzinho aí, ó. Eu vou abrir aqui a imagem. Ela estava fechadinha aqui para não confundir, ó. Agora nós temos uma vertical, uma horizontal e uma quadrada. Como que a gente vai fazer agora essa action única aqui, reconhecer esses três formatos, se a gente só tem duas opções lá na nossa condição, né? Que a gente tinha, se for horizontal, usa horizontal. Se não for horizontal, usa o vertical. Só que se aparecer essa daqui, ela não é horizontal, né? Então, o Photoshop vai aplicar aqui a vertical, tá? Porque a gente falou que não é horizontal. Se não é, né, a quadrada não é horizontal, então ele aplicaria a vertical. Então, como que a gente consegue adicionar mais uma condição aqui, adicionando essa imagem quadrada, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma action, né, para a nossa imagem quadrada. Então, a gente vai copiar aqui, né, uma das nossas actions, que a gente vai fazer a mesma coisa, né, só vai mudar o texto. E aqui a gente muda para a conditional quadrada. Então, aqui dentro, nesse Make Text Layer, a gente vai ter que mudar para quadrado. E vamos clicar no Move para ativar o nosso texto. Então, a gente sabe que a partir daqui, o Photoshop vai alinhar o nosso texto, tá? Então, vamos apagar, que a gente já viu que deu certo. Então, já temos a condicional quadrada, tá? Agora, na nossa conditional base, que a gente tem aqui, ó, que o nosso documento é horizontal, ele usa a horizontal, e se não for, coloca a vertical. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que criar uma outra condição aqui e fazer o Photoshop rodar essa condição adicional dentro da nossa primeira condição. Parece complexo, mas não é não, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó,
Vamos cancelar. E a gente vai criar aqui uma nova action. Também vai ser em maiúscula, tá? Vamos colocar condição 2, tá? Conditional 2. E vamos gravar. Coloquei no set errado porque eu não estava selecionado lá, tá vendo? Então eu vou arrastar ela para cá, para ficar no lugar certo. Esqueci de conferir na hora de criar. Então ela já está aqui no nosso set correto. E aqui eu vou gravar uma outra condição. Coloquei para gravar. Menu. Insert Conditional. Como eu sei que aquela lá, ele vai saber se é horizontal ou se é vertical, ele vai rodar determinada action. Só que nessa aqui, nessa segunda opção, eu vou colocar aqui se o nosso documento for quadrado. Se o nosso documento for quadrado, aí você roda a action quadrada. Como a gente vai fazer nessa primeira condicional, ele rodar essa outra action, essa condicional 2, a gente tem que colocar o segundo passo da outra aqui, que no caso era a vertical, tá? Ó, conditional vertical. E vou dar um OK. Deu para entender? Ó, vou dar um OK aqui. E agora a gente vai editar aqui a nossa action. Opa, aqui o nosso if. Ó. Então, ele vai falar, se o documento for horizontal, use a action horizontal. Mas se não for, você vai rodar a condicional 2 para saber se ela é vertical ou quadrada. Tá? Não sei se ficou claro, mas a gente criou a segunda condição justamente para ele descobrir se é quadrado ou vertical. A primeira, ela vai verificar se é horizontal. Se for horizontal, beleza, usa a action conditional horizontal. Se não for, você usa a 2 para descobrir agora se ela é quadrada ou vertical. Tá? Ó, se eu der o OK aqui, quando a gente for lá na nossa outra, ele vai descobrir se ela é quadrada ou vertical. Tá? Se ela for quadrada, usa a conditional quadrada. Se não for quadrada, obviamente ela já não vai ser horizontal, né? Porque a action já veio para cá, se ela não fosse horizontal. Então, só nos sobra a vertical. E aí a gente consegue identificar os três tipos de imagem, tá? Então aqui vou dar um OK, né? Porque é isso mesmo que a gente queria. E agora sim, a gente vai ver se funciona, tá? Ó, eu vou aqui dar um play. Vertical. A nossa quadrada, vou dar um play. E ele reconheceu que a imagem era quadrada. E nessa última imagem, se eu der um play na nossa action, ele vai reconhecer que é horizontal. Então, com uma única action, a gente consegue rodar todas essas outras 4 aqui como condições. Então, facilita bastante se a gente tem determinada condição na nossa imagem. Eu vou ensinar mais para frente como a gente rodar a action, né, em todas as imagens ao mesmo tempo. Mas eu vou rodar aqui só para você ver como isso facilita a nossa vida, tá? Eu vou apagar essa, apagar essa, apagar essa. Tá? Não se preocupe aqui com o que eu vou fazer agora, que eu vou te mostrar mais para frente como faz em detalhes, tá? Mas é só para você ver a agilidade que a gente tem aqui no processo, tá? É aqui em File, Automate e Batch, tá? Vou usar a action Conditional Base do set Conditional. Quando eu der o OK aqui, olha o que o Photoshop vai fazer para mim. Ele já aplicou nas 3 imagens com um único passo. Então, ele já identificou, já aplicou e eu nem precisei selecionar as imagens aqui na minha tela, tá? É um negócio realmente incrível e a gente trabalhar com condicionais, com condições, ajudam bastante, tá? Então, eu vou até passar ali nas outras condicionais, tá? Só pra gente dar uma olhadinha rápida, tá? Então, ó, o que a gente usou foi se é horizontal, se é quadrado. Como eu falei, se o documento está
no modo RGB, ou CMYK, ou Grayscale, que são aqui os modos de cor, né? Em Image Mode, tá? São esses modos aqui que ele usa. E lá também temos as condições de profundidade, né? De 8 bits, 16 bits e 32 bits. Também tem lá nas condições, ó. Se a gente colocar lá, ó, se é 8 bits, se é 16 e se é 32. Por exemplo, se você está trabalhando com várias imagens e elas têm uma profundidade de cor diferente, uma tem 8, outra tem 16, você pode colocar actions específicas para cada uma delas, tá? Ó, uma outra condição, ó, se o documento não tem nenhuma mudança salva, ou seja, se você mexeu no documento e não salvou, ele pode fazer uma determinada action, tá? E se ele tiver salvo, né, ele pode usar uma outra action. Se o documento tem uma seleção ativa, tá? Se o documento tem layers, ou seja, se você começar com uma imagem e tiver só o background, você não tem layers, né? Você tem só o background. Então você pode usar essa condição aqui para ver se é uma imagem que não tem nenhuma camada a mais e se tem só o background, tá? E se tem alpha channels, né? São os canais, se tem algum canal fora do padrão, né? Do RGB, CMYK e etc. Se o documento está aberto, existe também essa opção, tá? Se o layer selecionado é o background, se o layer selecionado é um layer comum, né? Se o layer é um layer selecionado, né? Se o layer selecionado é um layer de ajuste, se ele é um shape, se ele é um grupo, se ele está fechado, no caso do background, né? O background é um layer fechado, né? Então, se ele estiver fechado, a gente pode rodar uma action. Se ele estiver visível, se ele tiver uma máscara de pixels, se ele tiver uma máscara vetor e se ele tiver efeitos. Então, o Photoshop nos dá todas essas opções aqui de condição para a gente rodar as nossas actions, tá? Então, sempre pensando no contrário, né? Se o layer é um background, faz uma coisa. Se ele não for um background, faça outra. Da mesma coisa que a gente usou aqui, o landscape e o square, né? Então, a gente sempre tem que pensar no oposto, né? Para a gente montar as nossas actions de acordo, tá? Então, eu vou cancelar aqui. Espero que tenha ficado claro essa opção das condições. E como eu falei, né, essa é uma forma que eu organizo aqui para poder saber o que é a condicional e o que é a minha action base, tá? Eu não preciso ficar utilizando essas actions aqui manualmente. Então, por isso que eu coloco elas com letra maiúscula. Então, a única action que eu preciso aqui é a conditional base para rodar nas minhas imagens. Isso aqui que eu faço atrapalha um pouco quando a gente tem o modo botão, né? Porque essas actions aqui de condição, elas vão aparecer também no modo botão de qualquer forma, tá? Ó, a gente for lá no Button Mode, pode ver que lá no comecinho a gente tinha só essas daqui, né? Aí a gente foi colocando, né, as nossas actions, e isso aqui vai aumentando e vai aumentando, e como fica tudo separado dos sets, né? A gente não vê os sets, fica bem confuso aqui as nossas actions, tá? E como eu falei, essas de condição, né, que a gente deixou em maiúsculo, também entram aqui nos botões, tá bom? Então, mais uma vez, atenção quando usar o modo botão com as condicionais, tá?